Bom dia. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Provérbios 10, 27. Vamos ler juntos aí na tela, fica fácil a mesma versão, todo mundo? 1, 2, 3. O temor prolonga, mas a vida do ímpio... Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nessa manhã, nós te agradecemos, porque o Senhor continua cuidando de cada um de nós, a tua bondade tem nos cercado, e o teu nome tem sido glorificado todos os dias. Eu peço nesta hora, que a tua boa mão nos conduza o meu coração, os meus lábios, e o coração dos meus irmãos, para que nós possamos receber a tua palavra, e sermos edificados através dela pelo teu Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas fiéis e eficazes do teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Tema da reflexão dessa manhã: entre na canoa certa. E por que talvez você está pensando o que esse tema tem a ver com o tema do mês? O tema do mês de julho é: cuide do seu tempo. E o texto de Provérbios diz que o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Nós estávamos de férias na semana retrasada lá no Paraguai e no Paraná, e aí talvez eu peguei umas 4 ou 5 rodovias entre federal e estadual, tanto aqui em São Paulo, no Paraná, e eu pude ver como a imprudência de algumas pessoas ceifa a vida de uma família ou até de mais famílias de uma forma muito rápida. Tem um lugar certo de você passar, né? E quando tem aquela plaquinha com 2 carrinhos e uma faixa, ele está dizendo não pode. E os caras, eles estudam para isso. Às vezes você pode pensar que não, mas eles estudam. Tem uns engenheiros aí, uns caras de tráfego, de trânsito, que eles se preparam anos só para poder botar uma maquininha lá, olhar o ponto cego onde você não consegue mais enxergar, e a partir dali não dá. Se você passar ali, você não pode calcular a velocidade que o cara que está vindo do outro lado vai ultrapassar e vai matar a sua família. E eu vi, pelo menos umas 4 vezes, pessoas extremamente imprudentes, saindo na faixa dupla, contínua, onde você não pode ultrapassar, e elas ultrapassavam, e de repente, você via despontando o caminhão ou o carro vindo tão rápido quanto, e era por isso aqui, ó, que o carro desviava e não batia. Quando isso acontece, você diz assim, coitado. Para mim não é coitado porque ele foi imprudente, ele não poderia fazer o que ele estava fazendo. Ele assumiu a culpa de estar causando um acidente. Ele foi imprudente. Ele foi ímpio. Ele não acreditou no sistema. Ele não acreditou que aquela placa que estava dizendo para ele não faça, dizia para ele claramente, não faça, porque se você fizer, você está correndo o risco de abreviar a sua vida, a vida da sua família e a vida de um outro pai de família ou de outras famílias que podem estar correndo risco de vida, porque você não acreditou naquela placa. Olha que monólogo aqui que eu criei por causa de uma placa de trânsito, mas é verdade. Quantos pegam estrada aqui? Ainda mais quem trabalha em Campinas aqui ou região, né? Quase todo dia. Ou até aqui, você pega estrada até em Paulínia aqui, né? Dependendo de você trabalha na zona industrial ali, você pega estrada. Aqui, na verdade, não tem problema de ultrapassagem, porque aqui são 2 faixas normais, você vai de boa. Mas dependendo da estrada que você entra nas vicinais da vida aí, tem lugar que você não pode. E quantas vezes nós vemos as pessoas fazendo aquilo que não pode? E você assume um risco grande. E eu adotei uma prática nesses dias, porque você está em determinados lugares e você não sabe o que pode acontecer. E eu olhei uma hora no espelho, estava a Márcia dormindo, as crianças, só estava eu acordado. A gente saiu 3 e pouco da manhã para pegar a estrada. Ali na fração de segundos, às vezes tinha um ônibus lá 60 por hora e você queria passar para seguir a tua viagem à velocidade que a rodovia permitia. E você para fazer uma série de contas. Será que aqueles 2 minutos a mais valem a vida da minha família? Será que fazer determinada situação, tomada decisão, vale a pena?
E eu estou usando esse exemplo porque foi recente, mas dentro desse texto aqui ele diz que o temor de Deus prolonga a vida. E temer a Deus significa ser sábio, ser inteligente, saber avaliar que muitas questões que você tem diante de você e muitas decisões que você toma, elas não vão dar em nada, elas não vão resolver o teu problema, elas não vão satisfazer a sua alma como você pensa que elas trariam satisfação. Entrar na canoa certa significa você decidir entre ser crente e ser ímpio. Você não pode ser as duas coisas. Você não pode acreditar e desacreditar no mesmo momento. Você não pode ser crente e descrente em todos os momentos da sua vida. Você tem que tomar decisão. Ou eu creio, ou eu não creio. E é uma coisa muito simples. Na prática, ela é mais difícil, mas ela é possível. O perverso baseia-se em tudo aquilo que é temporal e só se dá conta do que perdeu quando o tempo acaba. Estudando o texto aqui, num comentário, eu vi essa colocação do autor, do teólogo que estudou o livro de Provérbios. E ele disse exatamente isso, que o perverso se baseia em tudo aquilo que é temporal, mas quando ele vai se dar conta de que perdeu alguma coisa, quando o tempo acabou. Porque as pessoas, elas são imediatistas, elas são temporais. Tudo tem que ser para ontem, se não for, não está bom. Se você não fizer o que as pessoas estão te pedindo no teu trabalho hoje, para ontem, não está bom. Só que você vai ver que aquilo que você fez depois, demora meses para ser utilizado. Então por que eu tive que perder um tempo com a minha família, fazer horas e horas extras, se aquilo não era urgente, uma emergência mesmo de fato? É porque a sociedade se tornou imediatista. E como eu tenho dito, você é aquilo que você tem e aquilo que você faz, e você não é aquilo que você acredita. E quando para as pessoas você não é o que você acredita, então a sua vida não está mais se norteando por princípios e valores, ela está sendo norteada por condutas meramente humanas, com valores que perecem, aqueles que Jesus disse que são um problema. Lembra que ele falou? Não acumulem tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem. Jesus disse que o que você valora a nível meramente humano, passa, vai acabar, o tempo vai passar rápido. Meus irmãos, eu parei para ver essa semana, dia 5 dessa semana, que foi quarta-feira, que para mim foi um dia marcante, especial, porque foi o primeiro culto de ceia que eu celebrei com a igreja aqui há 2 anos atrás, e eu estava me lembrando essa semana. Dia 1º foi a nossa mudança. Então são datas que para a gente marca, porque elas fazem parte de um fluxo do tempo. E quem diz para mim, de vocês, que já faz 2 anos que nós estamos aqui com vocês? Para mim parece que faz muito mais tempo. Mas olha como o tempo passou. Passou muito rápido. Você já está, meu querido, no dia 9 de julho de 2017. E eu sei que você comemorou o Natal e jantou com a gente aqui no Ano Novo há alguns dias atrás. Há alguns dias atrás. Passou. Eu estou para tomar um café com o Luiz faz quantas semanas já, Luiz? Que a gente fala, vamos marcar. Aí o dia que eu posso, ele não pode. O dia que ele pode, eu não posso. A gente está quase chegando lá. Ó como passa. E todo domingo eu falo, Luizão, essa semana vamos tentar tomar um café, não é assim? E ó, assim o tempo. Os afazeres, as questões da vida. E não é que é por mal, nem para um lado nem para o outro, mas o tempo está passando rapidamente. E Moisés disse isso no Salmo 90. Os dias passam e nós voamos. Está tudo muito rápido. Agora, se nós não desenvolvermos algum tipo de técnica, olha que palavra importante, para a administração do tempo, quando nós vermos, nós não fizemos nada durante esse ano, nada de produtivo, você não fez tudo o que você deveria fazer e o seu tempo passou. Então tem algumas questões importantes sobre entrar na canoa certa, ou, claro que aqui o tema ele é um pouco mais exótico, mas a ideia é dizer para você que você precisa
administrar bem o seu tempo, para que as tuas decisões sejam acertadas. A primeira questão que eu quero deixar para você é que o temor de Deus te ensina a entrar na canoa certa, ou seja, o temor de Deus, ele te ensina a tomar as decisões certas. Provérbios 1,7 não está aqui, mas ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando que eu sou sábio? Quando eu temo a Deus. Por quê? Porque o temor de Deus vai me fazer me afastar de mal, de qualquer prática do mal, de qualquer situação que me leve a viver na maldade. Então o temor de Deus me faz fugir da prática do pecado. Então quando nós temos essa consciência de que tememos a Deus e de que devemos fugir da prática do pecado, da prática do mal, nós vemos um conselho de Jesus muito importante lá em Mateus capítulo 19, versículo 17, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quiser entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Olha o que ele está dizendo. Você quer saber o que é bom? Você quer valorizar aquilo que de fato é bom na vida? Então obedeça a palavra de Deus. Viva por princípios que não passam com o tempo. Viva por princípios que não perecem. Você quer ver algo interessante? O Marquito, que era o ministro de louvor lá de Botucatu, ele teve um patrão lá em São Paulo, um chefe, que não era crente. Isso o Marquito me contou há muitos anos atrás. Ele não era cristão. É interessante dizer que ele não era cristão, nesse sentido que eu vou explicar agora, porque parece contraditório. Mas ele dizia para os seus funcionários o seguinte: olha, eu não frequento nenhuma igreja, eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito na Bíblia. É muito interessante, por isso que eu disse que parece contraditório, né? Dizer que ele não era cristão porque ele acreditava na Bíblia. E ele disse assim: a minha empresa é pautada por princípios bíblicos. Ele falou: eu leio a Bíblia e procuro aplicar os princípios da palavra de Deus na minha empresa. Não admito mentiras na minha empresa, então vocês jamais vão mentir para os clientes. Não aceito falta de comprometimento, porque a Bíblia diz que você... Aí ele começava quase que a pregar para os funcionários. E ele dizia para os funcionários: e eu recomendo a vocês a fazerem o que eu faço. Eu sou dizimista. Ele falou: mesmo não indo a uma igreja, eu escolho um lugar, uma igreja, e devolvo o meu dízimo nessa igreja. E o Marcos falou na época que a empresa desse cara só crescia. Esse cara tinha uma empresa muito boa e ele começou do nada, mas ele tinha princípios, ele acreditava na palavra de Deus e ele vivia por esses princípios. Quando nós sabemos o que de fato é bom, Jesus está falando quem é bom, e ele está dizendo que para seguir quem é bom, eu preciso seguir os princípios que ele estabelece como verdadeiros. Então tomar as decisões certas, entrar na canoa certa, significa ter temor de Deus. Se eu não temo a Deus, eu tomo qualquer decisão. Se eu não temo a Deus, eu vou por qualquer caminho. Se eu não temo a Deus, eu destruo a minha vida. E como que eu temo a Deus? Aí eu vou mais profundo agora. Conhecendo a sua palavra. E por que eu tenho que conhecer a palavra de Deus? Porque a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É engraçado Jesus separar as Escrituras e o poder de Deus. Um dia a gente pode até de repente falar só desse texto aqui. Mas é que só poder sem escritura não tem sentido, como só escritura sem poder também não tem sentido. Os dois têm que andar juntos, mas eu só posso andar com os dois juntos se eu puder compreender os dois. Se eu tiver só um, eu sou incompleto. Mas Jesus disse que eu erro quando eu não conheço. Se eu não conheço o poder de Deus, se eu não conheço as escrituras sagradas, eu erro. Por quê? Porque o diabo vai me enganar facilmente. Como aqui agora, ó, vou pôr numa fria alguém aqui hoje. Deixa eu ver quem.
Deixa eu escolher bem aqui para não ficar ruim depois para mim. O Marcelo. O Marcelo vai pagar meia feijoada para você, se sobrar. Vendeu tudo? Que bom, graças a Deus que vendeu tudo. Acho que ele está com conversa para o meu lado. Qual foi a primeira resposta de Jesus na tentação dele no deserto? Qual foi a primeira expressão que Jesus usa quando ele está sendo tentado? Tá, vou dar uma dica em Mateus capítulo 4, vou tentar facilitar para você. Não, mas ele não disse nem só de pão primeiro, ele diz alguma coisa. Está quase assim, diz o Senhor, é perto. Está escrito, Marcelo vai pagar a feijoada para o Alex. Está escrito. Jesus usa a palavra de Deus para rebater o diabo. Ele não usa a sua autoridade divina. Ele ensina um princípio para os cristãos. Ele diz: Satanás, está escrito, porque esse fundamento não se muda, essa palavra não se altera. Satanás, a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Então, se essa palavra diz isso, eu não preciso transformar pedras em pães, porque o meu Deus sempre vai me dar tudo o que eu precisar. Eu não preciso colocar Ele à prova, eu não preciso tentá-lo, eu não preciso fazer absolutamente nada, porque a palavra dele para mim é suficiente. Está escrito. O temor de Deus te ensina a valorizar o que está escrito na palavra de Deus, para você colocar como princípio na tua vida. Segundo lugar, entrar na canoa certa significa a gente compreender que a vida com Deus vai nos mostrar em qual direção navegar, porque depois que eu entro na canoa, eu preciso fazer alguma coisa. Tá bom, você está em cima da canoa, para onde você vai? Você está lá num lago, para onde você vai? Que direção que você vai? Talvez durante essa semana você tenha várias decisões para tomar, no seu trabalho, na sua casa, sei lá. Você precisa saber que direção que você está seguindo. Só sabe a direção quando você entende quem está te conduzindo. Pastor, mas eu estou com os remos nas mãos. Você pode até estar, mas quem está dizendo para você a direção que você tem que ir? Quem é a sua bússola? Quem é que vai dizer para você, vai por ali, não siga por esse caminho, não vá por essa direção, porque ali vai ser um problema. E a nossa direção, a nossa bússola é Jesus. O que ele disse em João 14,6? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok, eu conheci Jesus, eu pisei na canoa certa, tenho temor de Deus agora. Eu sou de Cristo, eu creio na palavra dele. Então para onde eu vou? Só tem dois lugares que o ser humano pode estar indo depois do pecado. Ou o ser humano continua sem Deus, seguindo para a condenação eterna, ou ele passa agora com Cristo a seguir para o céu, para a salvação eterna. Só tem dois caminhos. Essa história, e até aqui eu vou usar uma expressão polêmica aqui para vocês. A maioria dos pastores diz o seguinte, eu já disse algumas vezes também, não está errado. Você só tem que saber explicar quando disser o que eu vou falar agora. Não está certo dizer que todos os caminhos levam a Deus. Normalmente um pastor pregando ele vai dizer isso, porque só tem um caminho, Jesus é o caminho e tal, e aí você usa essa expressão. Agora eu vou polemizar. Sim, todos os caminhos te levam a Deus. Porque com Cristo te leva para a salvação eterna, sem Cristo te leva para o juízo final. Você vai estar diante de Deus de qualquer jeito, não tem como. Todos os teus caminhos vão te levar a Deus um dia. O grande problema é que se não for o caminho certo, você está enrascado. Se você não estiver no Cristo, você vai se encontrar com Deus, mas não para ver o Deus Todo-Poderoso, misericordioso, compassivo, dono do céu, que vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, eis aqui o lugar que vos está preparado desde a consumação dos séculos. Não, você vai ouvir o outro problema: vinde e se apresentai diante do Todo-Poderoso,
para que sejam julgadas as tuas obras e você seja julgado e condenado por elas. Se todos os caminhos te levam a Deus, então agora você precisa saber qual é o caminho que te leva da melhor maneira para você se encontrar com Deus para todo sempre na eternidade e permanecer com Ele lá por toda a eternidade. Então qual é esse caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Você quer ir até o Pai, não para o juízo final, mas para a salvação eterna? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não pode chegar ao Pai dessa forma, porque você não chega diante do justo juiz, você chega ao Pai. Existe uma diferença grande. Os filhos de Deus se encontrarão com o seu Pai celestial. Os filhos dessa era se encontrarão com o justo juiz para prestar conta das suas obras. Só vai ao Pai através do Filho. Só chega ao Pai Todo-Poderoso através do Filho de Deus, Jesus Cristo, aonde não há nome acima do nome de Jesus no céu ou na terra. Só Jesus pode te levar para o céu. Só Jesus Cristo. Não é religião, não é dogma, não é invenção humana, não é padre, não é pastor, não é religioso qualquer que seja, que tenha condições de conduzir a tua alma para o céu. Porque só Jesus Cristo morreu numa cruz, nunca pecou e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida e vida em abundância. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai Todo-Poderoso para a salvação eterna. Só Jesus. E talvez você diga: pastor, eu já sou crente. Essa mensagem tem duplo valor para você. Se você já é crente, continua acreditando nisso. E se você já é crente, você precisa levar essa mensagem adiante. Porque tem muita gente lá fora que não sabe disso. Tem muitas pessoas lá fora que não conhecem esse Jesus que você já conhece. Às vezes, nós estamos tão preocupados em pregações gospelcêntricas, ou seja, pregar para crente, e pensa numa coisa que eu não gosto, é pregar para crente, porque não tem graça. Agora eu gosto de pregar para quem não conhece a Jesus. Então hoje eu assumo um risco. A minha última pregação já seguiu para esse caminho e essa também. Eu tenho procurado pregar para você como se você não fosse crente. Por quê? Se eu tiver errado, que bom, porque você já é crente, então você leva para fora essa mensagem e prega para outro. E se eu tiver certo, você não é crente coisa nenhuma, você só frequenta igreja. Então você precisa se converter, aceitar Jesus no seu coração de verdade, viver a vida cristã como a palavra de Deus diz, e continuar também a partir disso levar essa palavra. Então você vê que eu não vou perder meu objetivo. Na pior das hipóteses, pelo menos um deles eu alcanço. Você leva essa mensagem de amor para quem não conhece. Se você não conhece ainda, então você o conhece, recebe o Senhor no teu coração e você leva adiante essa mensagem de salvação para quem está perdido. Está ótimo. Agora, imagine se você prepara uma mensagem só para crente. Aí o cara que já acha que está bom, ele fala: ah, isso aí não é para mim não. Que pena que o fulano não estava. Normalmente o crente tem esse jargão, né? Pena, pastor, eu ouço isso direto. Pastor, que pena que o fulano não estava hoje. Aí normalmente quando eu estou mais educado eu digo assim: mas graças a Deus que eu e você estamos aqui. Que eu já digo eu e você. Quando eu não estou educado eu digo: mas que bom que você veio, né? Serviu para você, não serviu? Deus não te trouxe aqui? Quando eu estou mais educado eu digo a gente. Aí fica mais, a culpa fica compartilhada. Mas é uma verdade. Você precisa saber a direção, você precisa saber o caminho. Se você não souber para onde você está indo, você está correndo um grande risco na tua vida. Você está correndo o risco de achar que está indo para o lugar certo, porque a canoa parece certa. Mas a canoa pode ser certa, mas a direção também tem que ser certa. Tem muita gente dentro da igreja pensando que está na canoa certa. E de fato, você vem na casa de Deus, se ouve a palavra de Deus, você está buscando fazer para Jesus alguma coisa, ok, mas isso não significa que a direção está indo certa. Você pode estar no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Você pode ser membro de uma igreja e dar mau testemunho lá fora, viver como um ímpio. E aí você está fazendo um desserviço para o evangelho. Então não é esse o caminho, essa não é a direção. Você tem que estar no lugar certo, mas também na direção certa. A direção certa é a vida que todo salvo tem que viver, que é uma vida rumo ao céu. Então quando quem olha lá de fora, que não conhece a Jesus, olhar para você, vai dizer assim: essa pessoa é diferente, porque essa pessoa está indo para o céu.
eu quero ir para lá também, eu quero ir atrás dessa pessoa. O cristão, ele não chama pessoas para andar ao seu lado nesse sentido, ele chama pessoas para seguirem a ele, porque os discípulos seguiam Jesus, Jesus ia à frente, Jesus dava a direção. O cristão hoje, ele precisa fazer a mesma coisa. Quem vive rumo ao céu, ele precisa conduzir pessoas na mesma direção que ele está seguindo. Então, além da canoa certa, direção certa, decisões que deverão ser tomadas todos os dias, meu querido. Você precisa ter consciência disso. Todo dia você vai ter alguma coisa para resolver. Todo dia você vai ter que responder acerca da tua fé também. Por quê? Pastor, passa mó tempão, ninguém pergunta sobre a minha fé. O mundo pergunta sobre a sua fé sem você perceber. O mundo pergunta sobre a sua fé quando você vai no comércio e você compra e paga. O mundo pergunta sobre a sua fé quando você fala a verdade ou quando você mente. O mundo pergunta sobre a sua fé quando você vai lá e faz algo errado no trânsito, fecha alguém, xinga, faz qualquer outra coisa. O mundo pergunta sobre a sua fé quando tem uma vaga de deficiente, você vai lá e não é deficiente, você para nela. O mundo pergunta sobre a sua fé quando você recebe um troco e você sabe que recebeu a mais e você fica calado e prejudica a outra pessoa. O mundo pergunta sobre a sua fé todos os dias. Porque todos os dias você está vivendo no mundo e você é o púlpito de Deus para a humanidade. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus através da tua vida, através das tuas atitudes. E se você não entender isso, você vai ter um grande problema para resolver lá na frente. Terceiro, chegando no porto seguro, você vai poder descansar. Aí sim. Você tem uma longa navegação pela frente, mas vai chegar um dia que você vai chegar no porto seguro. E é interessante que Jesus disse que nesse lugar não haverá mais fome, mais dor, mais choro, mais tristeza. Não vai ter mais nada disso. Talvez a sua vida cristã hoje seja difícil de ser vivida, porque você passa por muitas aflições. E Jesus disse, né? João 16:33, no mundo, eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas vai chegar um dia que a Bíblia diz algo muito interessante. Eu quero ler para você 2 textos aqui. O primeiro deles, Mateus, o tema do nosso ano aqui, o texto base do nosso ano do cuidado. Mateus 11:28-30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vai chegar um dia que tudo isso vai passar. Talvez você chegou aqui desanimado, ou chegou até com uma intenção errada, pensando em fazer algo que você jamais deveria fazer, praticar o mal, ou pensando quando você sair daqui fazer alguma coisa que não está certa. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu coração. Você não precisa viver uma vida de engano, de mentira, de roubo, de destruição, de discórdia, de tristeza, de mágoa. Jesus quer que você viva uma vida abundante, quer que você viva uma vida nova na presença dEle. Só que para você viver essa vida nova, você precisa tomar decisões extremamente importantes na sua vida. Você precisa ser alguém que vive para glorificar o nome do Senhor. E eu quero dar uma dica para você. Jesus fez uma promessa que vai se cumprir em breve. Eu acredito nisso. Ou Ele voltando para buscar 100% da sua igreja, arrebatando a sua igreja, para que todas as coisas que a Bíblia diz lá em Apocalipse se cumpram. Ou Jesus pode voltar para você ou para mim hoje ou amanhã. Ele pode te buscar. E se Ele vier te buscar, você precisa estar preparado para se encontrar com Ele. Porque se você está na canoa certa e está indo na direção certa, e Jesus vier te buscar, então você vai chegar no porto seguro. Se você estiver na canoa certa, mas na direção errada, e Jesus vier te buscar, você não vai para o lugar que você deveria ir. Você vai para a direção errada. Você vai para o lugar onde vai ter choro e ranger de dentes. Você vai para um lugar aonde Deus não quer que você esteja, porque o inferno não foi criado para o ser humano, ele foi criado para o diabo e os seus demônios. O inferno, ele não foi criado para a sua vida e nem para a minha. Por isso, Jesus se entregou no mundo, para que você não vá para o inferno. Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para você ser salvo.
para você ter a tua alma restaurada e para você levar outras pessoas junto com você para esse céu maravilhoso. Mateus capítulo 25, 34 diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. O projeto de Deus para a tua vida é o céu, meu querido. Talvez pessoas digam assim: eu não sei o que Deus tem para a minha vida. A Bíblia diz que o que Deus tem para a sua vida é o céu. Jesus morreu na cruz para você ir para o céu, para cada um de vocês que estão aqui nessa manhã irem para o céu, eu também. Jesus morreu só para isso. Ele não morreu para você ser feliz aqui nessa terra, como essência, tá? Como princípio, gente, entendam bem isso. Ele não morreu para você ser rico, Ele não morreu para você ter uma saúde perfeita, Ele não morreu para você ter status, sucesso profissional. Jesus não morreu por nada disso. Ele morreu para resgatar a tua alma do inferno. O resto é consequência. E você pode ter ou não ter, você pode ter dinheiro ou não ter, você pode ter saúde ou não ter, você pode ter um bom emprego ou não ter, você pode ter uma boa casa ou não ter. Jesus não morreu por causa dessas coisas. Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para resgatar a tua alma da perdição, da vida da prática do pecado. Jesus morreu para te dar uma alegria que não passa. Jesus morreu para te dar uma satisfação que, tendo ou não tendo dinheiro, tendo ou não tendo saúde, tendo ou não tendo casa, tendo ou não tendo trabalho, você vai continuar satisfeito. Tinha uma canção do cantor cristão. Ela diz assim, a letra dela: vivo feliz, pois sou de Jesus, pois já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E aí ele repete depois a sequência da canção. Aí a outra parte diz: ao seu amor me submeti, e extasiado então me senti. Aí depois a canção vai continuar, mas principalmente essa primeira estrofe, a primeira parte, me chama muita atenção, porque ela diz que eu vivo feliz porque eu sou de Jesus. Não é porque eu tenho alguma coisa, mas é porque eu sou dele. Ele morreu por mim na cruz, eu já sou dele, eu sou salvo, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se acontecer comigo qualquer coisa hoje, eu sei que eu estou indo para o céu, eu sei que eu estou chegando na minha casa, então não me importa. Não me importa mais nada. Porque se eu sei que eu estou na canoa certa e na direção certa, então um dia eu vou chegar no porto seguro. E o dia que eu chegar, a Bíblia diz que Ele enxugará de todo o olho, toda lágrima. E todos nós seremos consolados. E não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem ódio, nem pecado. Porque o amor de Deus, a graça de Deus, vai se revelar de forma plena para cada um de nós. Eu termino dizendo para você: grande promessa que nós temos, a grande promessa é que um dia a gente não vai precisar mais navegar, porque um dia nós vamos chegar no porto seguro, amarrar a nossa canoa e ficar para sempre na nossa casa. Você não vai precisar mais navegar sem saber a direção, ou perguntando para quais direções você precisa ir, porque você vai chegar na sua casa. Pelo pecado, tivemos uma interrupção de vida, porém Jesus veio a esse mundo para nos dar salvação e vida eterna pela sua maravilhosa graça. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã.